Nós tivemos na última semana uma decisão da Justiça aceitando o deputado estadual Cristiano Caporizzo como réu numa ação em que ele é acusado de promover violência política contra parlamentares mulheres da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E assim que eu olhei para aquele tema, eu disse, mas tá de volta, as eleições chegaram, não está relacionada diretamente com as eleições municipais, mas tá sim com as eleições batendo a porta. Aí a minha primeira pergunta foi exatamente essa para vocês e será para as duas, assim. Vocês estão com a mesma sensação para as eleições municipais de que a retórica bélica está na mesma proporção? Ou por ser uma eleição diferente, mesmo com notícias como essa que nós demos do deputado Caporizzo, estamos num momento menos tenso, mais calmo ou ainda mais violento na retórica? Não mudou muita coisa, Marina? Eu acho, Guilherme, que a polarização, né, e o aumento dos extremismos acabam favorecendo demais esse tipo de abordagem, a violência política de maneira geral, né? E a gente está acabando, assim, atropelando todas as barreiras da legalidade, da moralidade, de tudo. Há tanto tempo a gente está tornando tudo tão natural, os absurdos tão naturais, que aí piora ainda mais essa situação. A impressão que eu tenho às vezes é que quanto mais agressivo, quanto mais ofensivo o político for, mais sucesso ele faz com o eleitorado dele. Mais sucesso ele faz nas redes sociais. E ele vê aquilo, ele acha o máximo, então ele quer continuar fazendo aquilo. A gente está citando isso falando do deputado Caporizzo, né, que foi o exemplo que você começou falando. Mas vale para muita gente, e vale não só para a extrema-direita. É sempre bom a gente frisar isso. O que a gente precisa ponderar é que eles aprenderam a fazer isso de forma mais efetiva. Eles conseguem chegar mais facilmente aos seguidores deles, aos fiéis dele, né? Porque capitalizar isso em forma de votos. Exatamente, mas se a gente vê quem consegue fazer um pouco disso, como Janones, a gente vê a mesma estratégia, a mesma coisa, o mesmo jeito de agir. Então é sempre bom frisar isso. E com a proximidade das campanhas, isso vai ficando mais aflorado. O deputado, ele quer mobilizar as bases, ele quer manter aquele pessoal ligado na eleição, ele quer trazer as pessoas para a eleição, ele quer fazer associação. Caporizzo acabou saindo da disputa municipal, mas ele acaba querendo fazer, quem é candidato principalmente, fazer associação. Eu sou do bolsonarismo, eu sou do Lula, eu sou do não sei o quê. Então ele quer tornar-se, né, assim, mais visível ali, ele quer tornar essa associação mais visível, então esses casos de violência aumentam, esses casos de violência são usados, a violência é usada de forma mais recorrente para poder chegar ao eleitorado. E eu acho que a justiça precisa ficar muito atenta. A gente não está falando de, eu vou punir você porque eu sou de um espectro político diferente do seu, não. A gente está falando que esses casos precisam ser punidos exemplarmente pela justiça, com devido processo legal, tudo certinho, tudo bonitinho para que não aconteça. E você me perguntou das eleições municipais, eu acho que as eleições municipais ainda têm as disputas locais, que acrescentam um outro ingrediente nisso, que é mais uma coisa para a gente ter atenção. E é bastante preocupante que isso tenha se tornado, eu estou sendo repetitivo na expressão, mas tenha se tornado a gramática das eleições, né? É que pode até ser, e eu tenho a impressão de que nas eleições municipais isso vai ser diluído para uma boa parte dos candidatos, porque muitos deles precisam mesmo. Não dá pro vereador que tá lá no Morro do Papagaio, pro cara que tá no bairro Buritis, pro cara que tá na Pampulha, ficar discutindo se é Lula, Bolsonaro, se é anti-trans, anti-isso ou qualquer coisa dessa natureza. Que tem a ver com a eleição municipal, né? Assim, eles existirão, mas é mais difícil discutir isso na medida em que a população quer tornar as coisas palpáveis, né? Ela quer por saúde, né? Ela quer ver coisas colocadas à frente dele para problemas reais, para problemas que, as pessoas podem até tratar que problemas ideológicos sejam os problemas reais da vida dela em alguma medida. Tudo bem, mas eu acho que é mais relevante aquele espaço em que você precisa frequentar todos os dias, a escola que você ou seu filho utiliza, o centro de saúde estar ou não equipado para recebê-lo quando você precisa, ou para as pessoas do seu bairro, ainda que você nunca frequente, mas que haja uma estrutura pública de qualidade disponível. E isso, às vezes, eu acho, é apenas aqui uma impressão de que isso acaba sendo diluído nas eleições municipais. Só que há muita clareza de que candidatos têm se escorado exatamente em algumas dessas figuras para ganhar votos nessas eleições. Então aquele candidato que é ungido por alguém que já tem um histórico de violência política contra outros parlamentares, contra partidos políticos, contra colegas de parlamento, por exemplo, que está levando um outro pré-candidato à frente e ele vem com a mesma cartilha.
é anti isso, é chega disso, é porrada nisso, é isso aqui não tem conversa, com esse aqui eu não falo, isso aqui é vagabundo, isso aqui é isso aqui. São expressões que no vocabulário que a gente via, elas não apareciam, né? Eu me lembro muito daquela imagem de um Roda Viva que todo mundo já viu, do Quércia fazendo ali um embate com o jornalista, dizendo: o senhor é um caluniador. Quer dizer, caluniador, hoje em dia, parece um negócio super light, né? O senhor é isso, caluniador. Hoje não. O meu temor pessoal é de que a gente descame em algum momento para, num debate político, gente saia dos seus púlpitos e vá trocar soco com os outros. E eu não estou falando sem lastro, eu estou olhando para o que acontece no Congresso Nacional, infelizmente com 2 membros de Minas Gerais mais recentemente, o deputado Nicolas Ferreira do PL e o deputado André Janones do Avante. Então, como é que eu posso me distanciar disso? Eu espero que eles estejam alocados única e exclusivamente nessa conversa em Brasília para um episódio isolado. Mas eu não consigo dissociar isso de lucros políticos. Muitos desses aliados, ou pessoas que se inspiram neles, etc., veem essa gramática sendo exitosa para a eleição deles e dizem: eu vou ver se eu aplico isso aqui. Em alguma medida esse negócio deve funcionar. Pelo menos nas redes sociais. Talvez não no dia a dia. Não, no bairro eu converso com o cara numa boa. Mas na rede social eu vou ser exatamente dessa toada. Eu vou ser o famoso pitbull de internet. Sim, acontece. E eu espero que nessas eleições seja menor do que foi em 2022. Fran, qual é a sua percepção sobre esse cenário de violência política no país? Acho que só tende a piorar, né? Não tem uma perspectiva boa, não. E a resposta, eu acho que a única resposta que viria, que a Marina citou, é justamente uma resposta que viria da própria justiça em relação a isso, né? Mas em um país onde a gente não consegue tratar de forma séria a questão da regulação, por exemplo, das redes sociais, e aí você tem debates no Congresso, no STF e agora também no governo federal, mas o que se vê é que ninguém está a fim de realmente encontrar uma solução que seja, no mínimo, meio termo, né? Não tem muito como ir para frente, né? Essa violência física, digamos que se tornou algo normal, assim, até no Congresso, né? Vocês já citaram aí, por exemplo, o caso do Janones e do Nicolas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, até fez uma medida para tentar apartar ou coisa do tipo, mas não vejo que há um caminho de melhora, não, porque é justamente você ser bravo, você gritar, você até humilhar, usar palavras, enfim, que você não usaria se isso não fosse, digamos que, dado como prêmio nas redes sociais, né? Hoje em dia, isso é realmente uma moeda de troca, porque o cara é corajoso, o cara teve a coragem de acabar com o esquerdista, ou teve a coragem de acabar com o direitista. Então, assim, tudo caminha de novo para aquele debate raso e para um debate violento. E aí, quando eu cito a regulação das redes, é porque justamente as coisas são tão inflamadas nas redes sociais, que as pessoas eles se sentem, de certa forma, às vezes invisíveis ou protegidas atrás de um fake, às vezes nem fake mesmo, né? Às vezes é a própria pessoa falando ali, só que isso está cada vez mais vindo para uma violência física. E aí, eu tava vendo até um dado mais recente, não sei se vai ser o mais recente mesmo, mas em 2020 o TSE, falando de violência física, por exemplo, tinha contabilizado ali cerca de 100 casos de homicídios tentados ou homicídios consumados contra os candidatos lá em 2020. Então, a gente tá falando de 4 anos, que nesse mundo da internet há muito tempo, né? Então, assim, e principalmente porque as eleições municipais têm esse contexto maior de uma rivalidade ali em pequenas cidades e tudo, coisas que às vezes até passam longe da maior parte ali da rede social onde a gente costuma olhar mais, que o algoritmo costuma entregar mais. Só que há também essa outra discussão dessa violência física e que, na minha avaliação, olhando por fora, que se a gente não tiver resposta, seja em relação a uma regulação das redes sociais ou uma resposta desses casos físicos, vai ficar nisso. A tendência vai aumentar. E aí quem apanha ou quem bate vai tentar capitalizar com isso de alguma forma, revertendo em voto. A gente sabe também ali nas redes sociais, revertendo um capital até financeiro. E tem uma coisa que eu acho importante, é que, em geral, os avanços que a gente consegue ter para que as pessoas passem a sofrer menos, muitas vezes tem a ver, primeiro, com o entendimento do que é aquele fenômeno, né? E eu vou citar, por exemplo, o fenômeno do racismo ou do sexismo. Entender como é que ele opera, como é que ele funciona, é o primeiro passo para você saber se aquilo tem uma grande ocorrência ou não tem, né?
Se você não sabe que está sofrendo um abuso, se você não sabe como definir um abuso, é muito difícil que você, a partir daquela experiência, diga: olha, eu sofri um abuso, portanto o próximo passo é denunciar, procurar um órgão que possa me auxiliar ou contar para alguém que possa me auxiliar. E eu acho que o conceito de violência política ainda não está plenamente consolidado para que a gente compreenda como é que ele funciona. A gente sabe muito bem quem são as vítimas, regra geral. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, neste atual mandato, ela dá um exemplo cabal de quem são as vítimas de violência política. A gente está falando de uma quantidade gigantesca, talvez pelo menos metade, eu estou pensando aqui de cabeça, metade das parlamentares, da bancada feminina, da atual Assembleia Legislativa, já sofreu algum tipo de caso de violência política. Que é uma tentativa de, seja de interrupção da manifestação política, da representação da sua ideologia, da representação de pontos de vista, da falta de respeito por origem, classe, gênero, é sempre uma tentativa de eliminar a participação de um determinado pedaço da sociedade e que está manifesto nas parlamentares, que tem visões diversas. Tem parlamentares pró ou contra aborto, tem parlamentares de direita ou de esquerda, tem parlamentares pró regras atuais da polícia militar ou contrárias ou afeitas à modificação, tem mais próximas da educação, mais distantes da educação, tem mais próximas dos militares, mais distantes dos militares, mas em geral eu estou para dizer que é difícil encontrar alguma delas que não tenha sofrido algum tipo de violência política daquela maneira, né? Não, mulher não tem que tratar desse tema aí, não. Mas vocês estão discutindo uma coisa, aí estão discutindo coisa de gênero, mas vamos ver se tem cromossomo. Quer dizer, são coisas dessa natureza. E eu acho que a gente ainda não conseguiu efetivamente levar para quem discute política o que é esse conceito e para a sociedade olhar para os seus representantes e dizer: peraí, o meu representante está sofrendo isso? Está sofrendo. Gente, nós tivemos neste mandato pelo menos 4 parlamentares, 2 delas precisaram ficar sob escolta policial durante um tempo. 3 delas que eu estou lembrando aqui de cabeça. André de Jesus, Lohana França e a Bela? Bela Gonçalves. Precisaram ficar sob escolta policial. E eu posso estar enganado no que eu vou dizer. Não tem nenhum parlamentar homem. Tô vendo se o meu político está sofrendo isso, ou o meu político está fazendo isso. Isso. Que isso também tem que ser um alerta, né? E eu acho que talvez seja isso, né, Marina? Eu não vou dizer que o brasileiro não é um sujeito violento. Acho que a sociedade brasileira é uma sociedade violenta por natureza. A nossa relação com a violência, ela é de muito mais naturalização e de aceitação, porque a quantidade de crimes e de violência que a gente tem todos os dias fez com que a gente acabasse criando casca e lidando com isso naturalmente. Mas não pode ser naturalizado da maneira como tem acontecido. Os dados que a gente trouxe, que eu vi da organização não governamental Global Voice, que presta atenção nesses números, mostram que Minas Gerais teve, no primeiro trimestre, 3 casos de violência registrados, política, no segundo trimestre, 8 casos. À medida que se aproxima das eleições, à medida que você começa a pautar política mais no noticiário, aquilo começa a fazer mais parte da vida das pessoas, muitos desses representantes desse grupo de violência política, eles começam a se manifestar, começam a emergir, começam a colocar seus discursos de ódio na pauta. E eu acho que é preciso muito colocar um freio nisso, utilizando as instituições. É o Ministério Público Federal, é a Polícia Civil, é o Ministério Público, são os próprios colegas e os próprios pares, é o presidente da Assembleia, é a Secretaria da Assembleia, são os presidentes das câmaras, de colocar um ponto final nessa história e de dizer: deputados, vereadores, senadores, deputados federais, aqui não é o espaço para se fazer isso, porque funciona como uma câmara de eco. Se você aqui dentro utiliza dessa linguagem, quem está atrás de chegar no mesmo lugar que você, ocupar um espaço de decisão política, um espaço em que a sua voz seja ouvida por outros, acaba usando dessa mesma gramática porque ela é exitosa. Ela gera resultados e dividendos eleitorais. Você tem ganho mais votos quem está adotando essa retórica, quem está adotando esse tipo de maneira de conversar, não é uma conversa exatamente, mas de se relacionar com o seu eleitor, o que é uma tristeza. E não há nenhum indicativo de que as coisas estejam melhorando. Talvez a gente tenha visto, com este caso do deputado Caporeso, algo se tornar mais visível, né? Emergir de uma calmaria que parecia ser, olha, não, gente, é deputado com deputado, essas coisas acontecem assim. Não, gente, pares podem
sim, usar dessa mesma linguagem entre eles. E isso não pode ser naturalizado de maneira alguma, e é preciso agora a gente esperar todos os trâmites judiciais para saber como ficaremos nessa história, mas que ela não pode ser tratada como se fosse com normalidade, porque é exatamente por isso, por normalizar condutas reprováveis, palavras reprováveis, ações reprováveis, que a gente chegou até aqui. É por não ter botado um freio quando essas coisas começam. Ninguém que homenageia torturador lá atrás, depois entra no debate público como se fosse algo natural. A gente naturalizou e não pode ser tratado dessa maneira.